Olá a todos e a todas novamente, sejam bem-vindos às Emoções Conversáveis, uma rúbrica do programa Horizonte Humano. Hoje temos aqui a honra de ter connosco Manuela Leite, que nos vai falar sobre um tema mais uma vez instigante, o luto antecipado. Manuela Leite é psicóloga, é professora auxiliar no Instituto Universitário de Ciências da Saúde, a CESPO, é investigadora, é coautora de vários livros temáticos na área, posso-vos mostrar alguns. Este livro, A Avó com Muito Queijo, é o que é escrito por Manuela Leite e ilustrado por Gabriela Sotomayor, lindíssimo, como vem. E também tive a honra de que a Manuela participasse num dos livros que coordenei com a professora Margarida Sotomayor, que é Gerontologia e Transdisciplinaridade 1, e só por curiosidade, a Manuela participou com um capítulo muito interessante que convido todos a poderem pesquisar e consultar, que se chama Desenvolvimento Cognitivo e Aprendizagem ao longo da vida. Para além disso, a Manuela também é especialista em Psicologia Clínica e da Saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, é especialista também em Psicogerontologia e Neuropsicologia pela mesma ordem. Bem-vinda, Manuela. É uma honra ter-te aqui nas Emoções Conversáveis. Claro que a Manuela, para além de ser uma excelente profissional, também é uma amiga, por isso é uma honra podermos conversar aqui um pouco sobre este tema que é tão importante. Olá, Vítor, obrigada pelo convite. É sempre muito agradável poder conversar contigo, não é? E, portanto, como referias, para além de colaborarmos profissionalmente, não é? Há também uma relação de amizade e é sempre muito agradável estarmos aqui a conversar. Entre amigos. Entre amigos, uma conversa entre amigos, acima de tudo. Então, olha, Manuela, hoje vamos falar sobre o luto e as suas lutas, vamos falar também sobre o medo, sobre a negação, mas também sobre a aceitação, o acolhimento e a esperança. Não é? E se calhar para a primeira pergunta, este tema é um tema que não, pelo menos pela minha experiência, não é tão desenvolvido como outros, mas é essencial. Se calhar começamos com a pergunta importante, não é? Logo à partida. O que é o luto antecipado? Fala-nos um pouco sobre isso, para lá. Bom, luto antecipado. Luto antecipado é como o próprio como de alguma forma o próprio termo diz, não é? É um processo que ocorre mesmo ainda antes da morte, Ou seja, nós estamos habituados sempre falamos em luto. Normalmente estamos a referir a um processo de adaptação à perda de um ente querido, não é? Aqui, neste caso, o luto antecipado é um processo que ocorre perante uma morte que iminente, mas que de alguma forma é previsível, não é? Expectável. Posso dizer que, apesar do conceito de luto antecipado já existir há vários anos, ele foi desenvolvido, portanto foi Randall em 1986 que falou pela primeira vez desta questão do luto antecipado e que, segundo o autor, engloba um conjunto de fenómenos, de processos de luto, de coping, de processos de interação, de planeamento e até mesmo de reorganização psicossocial, portanto, durante ainda o processo de perda iminente do ente querido, não é? E pressupõe que as pessoas sejam capazes de reconhecer essas perdas estas que se referem às perdas do passado, não é? Mas também às perdas que estão a acontecer naquele momento, no presente, e também perspectivem de alguma forma as perdas que se irão seguir. Portanto, apesar disso, e posso dizer também que eu cruzei com esta temática, literalmente tropecei nela durante o meu percurso no doutoramento, também desconhecido todo, e foi interessante porquê? Porque este conceito foi desenvolvido originalmente no âmbito dos cuidados paliativos, não é? No âmbito das doenças oncológicas e paliativas, e este conceito de luto antecipado não se refere, ou seja, não se restringe exclusivamente aos cuidadores ou aos familiares que irão perder alguém, mas também, portanto, ao próprio doente, sendo que quando o doente tem consciência dessa morte iminente. Quando está em consciência, não é?
no fundo é um luto antecipado de todos, não é? De todos, de todos. Como de aquele todos. sistema vai ser ajustado. Mas diz. E estava só a explicar um bocadinho como é que isto surgiu, porquê do interesse. Mais tarde ele foi, portanto, também pelo próprio Randall também foi adaptado mais ao contexto dos cuidadores de doentes com demência, e como é que eu me cruzei com esta temática. Eu lembro que o meu doutoramento foi precisamente com o impacto da prestação de cuidados a doentes com demência de Alzheimer, dos cônjuges, não é? Portanto, tentei estudar esta questão dos cuidadores. Lembro de uma fase ainda muito tenra da minha investigação e de leitura maciça da literatura, deparar-me com números muito significativos de depressão e ansiedade, não é? Havia até estudos que referiam que 50% dos cuidadores tinham depressão. E lembro-me de estar a conversar, uma conversa de corredor com a professora Carolina Garrete, com um dos sítios da consulta de demências do Hospital São João, e estávamos assim, literalmente numa conversa de corredor, as duas a conversarmos, e eu a referir-me aos cuidadores e dizer, realmente isto é difícil, até porque a maior parte deles deprimem, não é? Tem níveis de depressões muito grandes. E foi ela que levantou o véu e disse, eu não sei se concordo com isto, não é? Eu não sei se concordo com isto. Porque realmente, eu lembro perfeitamente desta conversa, sentadas no corredor, e ela, das consultas externas, e ela dizia, porque eles chegam aqui e eles realmente estão tristes, estão muitas vezes depressivos, eles choram, eles desabafam, mas no final, o cuidador é suficientemente capaz, não é? Isto em contraposição àquilo que será uma perturbação de humor, não é? Propriamente dita, mas no fim eles pegam nos seus doentes, eles são capazes, perfeitamente competentes em apanhar os transportes públicos, em cuidar dos doentes, não é? Em cuidar dos doentes, em ter uma vida perfeitamente autónoma. E isto ficou, não é? Ficou ali assim. O que é que faz a diferença? Porque é que eles manifestam esses sintomas, não é? Esse mal-estar, mas continuam a dar continuidade aos cuidados e com qualidade e disponibilidade, não é? E foi aí que eu comecei, não é? A pesquisar e a tentar, e foi aí que encontrei aquilo que, para mim, existem vários modelos explicativos daquilo que é o impacto da prestação de cuidados. Os do stress são os mais, se calhar, aqueles que são mais prementes ou mais considerados como importantes de referência. No entanto, eu honestamente gosto desta perspectiva de luta antecipada, acho que consegue explicar-me melhor, porque efetivamente é uma resposta, não é? E portanto, e mesmo no estudo, não é, que desenvolvi, em que se avaliou os níveis de depressão, nós encontramos grande parte, claro que houveram cuidadores que cumpriam critérios diagnósticos para perturbação, para perturbação de humor. No entanto, a maior parte deles não. Portanto, os valores eram ali subclínicos. Havia realmente imensos. Estavam depressivos, tristes, desamparados, muitas vezes, desesperados, mas eram perfeitamente competentes. E lá está, eram pessoas que estavam num processo de luto antecipado. O que é que observaste depois? Agora ouvir, estava a pensar que essa aceitação do que estavam a viver, essa legitimação também dessa experiência, não é? Desse processo que é exigente em si, mas essa aceitação, essa legitimação, no fundo, protegia-os para o futuro, não é? Já estavam a iniciar o processo de luto e talvez os lutos fossem mais, estou aqui a pensar contigo, talvez fossem mais fáceis de superar, porque houve essa legitimação do que estava a viver no processo e essa aceitação, não é? Ou seja, não se negaram os sentimentos e as emoções. Em parte. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim, faz sentido, mas em parte, ou seja, está correto quando as pessoas legitimam, identificam e reconhecem. Quando legitimam, quando reconhecem, não é? Mas pronto, o problema é isso. O problema é que, porque efetivamente aquilo que esta perspectiva de luta antecipada nos traz é de que
traz-nos um conjunto de tarefas, não é? No fundo, e o objetivo, em parte, não é? O objetivo é sempre, como qualquer processo de luto, o objetivo é sempre a adaptação, não é? E parece haver uma correlação positiva entre um luto antecipado resolvido, ou trabalhado, digamos assim, reconhecido, e um processo de luto pós-morte do familiar, do ente querido, adaptativo, normativo, não é? E, portanto, digamos que isto tem sido até tem sido uma área de investigação, que nós ainda estamos sempre na fase de avaliação daquilo que é o luto antecipado, ainda não iremos agora avançar a partir para a parte do processo de luto propriamente dito. A ideia é de que quem consegue identificar e trabalhar o luto antecipado terá uma resposta de luto, terá exatamente uma resposta igual. As pessoas também há esta falsa expectativa de que a vivência de luto antecipado os irá minimizar, proteger, não é? Proteger de um processo de luto. Não, o processo de luto irá ocorrer sempre. Não é? Agora, aquilo que aliás, é esperado que ocorra, não é? É esperado e é o mais saudável. Senão entrou mas sabes que há muita expectativa, mas sabes que há muita esta expectativa, não só dos próprios, como também social, de que este processo que vai ocorrendo ao longo do tempo tenha resolvido o processo de luto. E, portanto, o que é que nós encontramos? Isto agora avançando um pouco, esta é uma situação complexa. Em primeiro lugar, porque o luto antecipado não é reconhecido socialmente, não existe, não tem um estatuto. Não é? E, portanto, tal como tu dizias, que não é uma temática, mesmo no âmbito da psicologia, não é? Dos profissionais da área, académicos, não é uma das áreas que seja amplamente reconhecida, não é? E, portanto, o que acontece é que a maior parte das pessoas, se eu explicar quais são os sintomas, quais são as características, elas conseguem reconhecer rapidamente. Quem vive o processo diz, realmente, não é? Eu tenho-me sentido assim, ou realmente faz sentido. Só que esta consciência de que eu estou em luto, na maior parte das vezes não acontece. E aquilo que acontece é que as pessoas atribuem os sintomas não, os sintomas, as características do luto, às depressões, e, portanto, o que é que nós temos muitas vezes? Um sobrediagnóstico de perturbações de humor, temos sobremedicação, portanto temos muitas pessoas a ser medicadas, não é, com antidepressivos que provavelmente seriam desnecessários. O que numa fase inicial, o que nos diz também a investigação e a experiência é que plastifica o afeto e depois os lutos são muito mais difíceis. Eu nunca mais me esqueço de uma como sabes, eu desenvolvo grupos de inteligência emocional na Universidade de Ciências. Eu nunca mais me esqueço de uma participante que uma vez me disse que perante a perda, uma aluna, perante a perda de um ente querido, disse com revolta que no momento da morte, do velório, do funeral, medicaram-na, ela não sentiu nada e só sentiu, ela própria disse, ela revoltada, só sentiu depois. Eu, naqueles dias, fui medicada, não senti nada, nem pude chorar, ela dizia isso, nem pude chorar, e depois, quando passou, quando foi caindo em si, caiu-lhe a ficha de uma forma muito, como se costuma dizer, muito, muito dura, não é? Então este medicar, esta ânsia de medicar logo o sofrimento é algo que realmente também devemos estar atentos como profissionais de saúde mental. É que depois não só caiu a ficha, como tu dizias, e foi duro, como também depois é desfasado no tempo. Não é? É desfasado no tempo. Não está no tempo certo. Ela queixava-se disso. E efetivamente é isto que acontece muitas vezes. Não é? Esta atitude, por vezes, protecionista acaba por dificultar a expressão das emoções. Mas é aquilo que eu estava a falar, aquilo que eu me queria referir, até voltando um bocadinho atrás, em relação ao reconhecimento ou não, na maior parte das vezes aquilo que se faz é atribui-se, não é? Atribui-se este processo
ao burnout, ao stress, às depressões, não é? E, portanto, ou então aquilo que acontece, não é? E que também já tens falado aqui, que eu tenho assistido às suas conversas sobre a somatização das emoções, não é? E que tudo isto, porquê? Porque é muito mais legitimável que alguém esteja deprimido, ou que alguém esteja estressado, ou que esteja no burnout, não é? Que é o termo agora mais recente, porque está a cuidar, do que estar em luto, porque não é reconhecido, não é? E, portanto, não é reconhecido socialmente, e esta ausência de reconhecimento social faz com que também as pessoas tenham dificuldades em reconhecer. E dificuldades em reconhecer não só, não é? Em reconhecer, e quando reconhecem, em verbalizar. O medo do escrutínio. Como é que eu vou sentir em luto de alguém que está vivo, não é? Como é que eu posso estar a sentir a perda de alguém que está vivo? E, portanto, o medo deste escrutínio social faz com que muitas vezes as pessoas não legitimem, não vivam, não sintam as emoções, e nomeadamente as emoções de luto. E isto é muito importante, porque, claro que é assim, vai depender e é um bocado, referi a duas situações onde é frequente falarmos no luto antecipado. Não é? Os doentes em fase paliativa terminal, não é? E os doentes que não deixam de ser em fase também paliativa, porque os doentes com demência são doentes crónicos, não é? E que sem resolução. Só que há diferenças, não é? Obviamente o facto de o doente ter ou não ter insight, da sua condição de doença. E podemos falar também de luto antecipado, se calhar de uma forma mais alargada, em doenças altamente incapacitantes, não sei, em situações graves, claro, mas que a pessoa ainda tem uma esperança de vida grande, mas que o prognóstico não é nada bom, há perdas recorrentes. Podemos falar disso também, nessas situações, apesar da concretização da morte ser bem mais lá. Mas será que também há aí luto antecipado? No fundo, há ali um processo de adaptação ao que se vai perdendo, ao que ainda se tem que viver, não é? Mas tem que se fazer o luto do que se perdeu, das funções, das capacidades, não sei. O que é que te parece? Isso nós falávamos. Sim, por isso é que eu dizia que este conceito de luto antecipado, não é? Ele é mais abrangente e, portanto, este luto antecipado tanto pode ocorrer no próprio doente, não é? Perante um diagnóstico de uma condição que é crónica e que será terminal, portanto, mesmo que seja duradoura, não é? Uhum. Estamos a falar de estamos a falar, sei lá, eu referi as doenças oncológicas paliativas, porque, portanto, não há expectativa de tratamento, mas poderíamos falar, por exemplo, numa esclerose múltipla em fase avançada, poderíamos falar na esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, ou outras doenças, não é? Em que sabe-se que a esperança de vida ou de sobrevida da pessoa é relativamente curta, não é? Comparativamente aos indivíduos da sua idade. E isto é um fenómeno que pode acontecer quer no doente, não é? Quer na família, e portanto tanto pode ser uma questão sistémica, não é? Como uma questão individual. Agora, aqui a questão é o reconhecimento ou não deste processo, a legitimação e, sobretudo, a vivência ou não, a permitir-se viver ou não este processo de luto. E eu até estava aqui só para teres uma ideia daquilo que estamos a falar, não é? A função adaptativa do luto antecipado, de acordo com o Randall, é isto na perspectiva de que o doente, obviamente, tenha insight e que esteja cognitivamente capaz de se poder relacionar com o outro. Os objetivos é uma oportunidade de aceitação da iminência da morte, portanto, isto constitui uma oportunidade da pessoa poder aceitar a morte e, simultaneamente,
que se realize um discurso franco e aberto com o doente terminal acerca da morte, permite que ambos, este é um dos outros objetivos, que quer o doente, quer o cuidador, possam resolver assuntos pendentes. Permite a consciencialização também de ambas as partes do processo de morte, não é? E constitui um período, digamos assim, propício para que se possa ir realizando o processo de desvinculação, não é? E, portanto, que é importante, que nós sabemos que é isto que envolve o luto, não é? O processo de luto é um processo de desvinculação que permita que se quebrem estes laços emocionais que se estabelecer com alguém que é significativo. Agora, estes seriam os objetivos primordiais do luto antecipado. Agora encontramos aqui grandes desafios, não é? Grandes desafios. E eu começo por... e vou pegar aqui nos dois exemplos que eu te falava, os doentes oncológicos, terminais, e os doentes com demência. No que diz respeito aos doentes terminais, a grande questão é que, apesar disto de representar uma oportunidade para se poder falar francamente sobre a morte, para se poder resolver questões pendentes, para poder questões pendentes, até questões do foro mais emocional, conflitos familiares, ou então, por exemplo, permitir que o doente possa ser um agente ativo naquilo que seja o futuro da família, em determinar aquilo que será as expectativas dele em relação ao futuro. Continuar dentro do Estado, não é? Continuar a ter voz e vez. Que ele possa ter voz e vez nas suas coisas. Exatamente. Só que isto implica que as pessoas consigam falar sobre um assunto que é o que tu dizias, a morte, não é? E nós não estamos preparados para a morte. Portanto, nós, culturalmente, a morte é realmente a nível difícil. E a nível é difícil. E a nível da formação, nós somos psicólogos e eu tenho perguntado muito isso depois já da minha formação. A morte no curso de psicologia praticamente foi um tabu. Passou assim ao de lado. Pouco se falou, no meu curso, na minha formação, pouco se falou da morte, não é? De uma forma concreta. Falou-se, falei na psicogerontologia, falei que na altura havia na minha licenciatura havia a cadeira de psicogerontologia. Agora não há. Isto também era importante as próprias instituições repensarem um pouco os seus currículos, tendo em conta os dados demográficos da população e as exigências que estão aí. Mas não houve propriamente uma cadeira, uma unidade que falasse sobre a vida e a morte. E como é que nós, terapeutas, psicólogos, trabalhamos estas questões? Não é? Passou sempre na rama e era sempre assim ao de leve. E isso acho que é extremamente importante. Mas, Manuela, já pegando, há bocado estava-te a ouvir e estava poder criar esse espaço de possibilidade para a pessoa em fase terminal, numa fase bastante exigente, e a própria família poderem trabalhar a aceitação da iminência de morte. Eu estava-te a ouvir quando estavas a falar desse momento e as palavras que me vieram, as palavras-chave que me vieram foi cuidado, vida, humanidade e dignidade. Porque trabalhar desse momento é trabalhar da vida que ainda existe, é trabalhar do cuidado que é possível. Isso esse espaço de relação é também um espaço de humanidade e é dar dignidade a essa fase terminal. Mas estavas a dizer dos desafios. Acho muito bonito isso. Não, sim, e há essa questão da dignidade e que é fundamental, aliás, quando se pensa nos cuidados, não é? Nos cuidados paliativos, não é? Este é um dos aspectos centrais. Só que há imensos entraves, porque tu referias que na nossa formação, efetivamente, não há uma unidade curricular que se dedique à vida e à morte. E quando se trabalha a morte, muitas vezes trabalha-se mais no contexto do envelhecimento,
não é? Quase como na perspectiva do ciclo vital, nós nascemos, crescemos e vamos morrer. Na ilusão que nós temos que a morte só acontece quando somos mais velhos, não. Quando somos mais velhos, e portanto, e já se fala, e fala-se numa perspectiva de, por exemplo, eu dou psicologia do desenvolvimento do adulto, nesta perspectiva da viuvez, não é? Na viuvez, na terceira idade, embora eu refira que pode acontecer em qualquer fase da vida, mas perspectivamos sempre isto na lógica de ciclo vital e num ponto de vista normativo, aquilo que é expectável, não é? Nascermos, crescermos, casarmos, termos filhos e, portanto, perdermos pessoas ao longo da vida e, de preferência, o mais tarde possível. Agora, aquilo que acontece é que, efetivamente, é muito difícil falar, porque nós, quer academicamente, quer individualmente, nós estamos muito pouco preparados e cada vez estamos menos preparados para lidar com a questão da morte. E este assunto, só este tema dava aqui pano para mangas e estaríamos aqui imenso tempo a conversar. Porque todo o ritual, não é? Há um conjunto de rituais que estão envoltos no processo de morrer, no próprio processo de morrer ou pós-morte, que têm sido cada vez mais abolidos ou camuflados, não é? E que tinham um papel fundamental neste processo de preparação. E vejamos, a maior parte das pessoas no passado morriam em casa, não é? E, portanto, apesar de tudo, mesmo as crianças, desde cedo, iam convivendo com estas perdas, não é? Com alguém que está no leito, que está em sofrimento, a família que vai acompanhando e a pessoa que parte, morre, não é? O próprio velório era feito em casa. Eu recordo-me, não é, na minha infância, também, o velório, todo o processo. Ou seja, havia papéis claramente definidos. À família competia-lhe chorar, literalmente velar o morto, chorar, rezar, porque somos uma sociedade maioritariamente católica, portanto esta é a experiência que eu tenho, sobretudo católica. Religiosidade presente, muito presente. A família chorava, os vizinhos cuidavam das crianças, aos vizinhos competia-lhes cuidar das crianças, alimentá-los, não é? Cozinhar para eles, portanto, ou seja, a família tinha o papel da família era chorar, poder viver aquela experiência. E a comunidade unia-se toda. Unia-se toda para cuidar. Esse apoio, não é? O facto de haver, por mais mórbido que possa parecer, o facto de se estar perante um corpo sem vida durante algum tempo a assistir, isto permite uma maior interiorização da perda, não é? E do ponto de vista cognitivo, que depois vai ajudar o processo de luto propriamente dito e de perda do ponto de vista emocional. E portanto o próprio funeral, não é? E depois tinha todo este processo, depois havia a missa, o enterrar, o ver o caixão a descer, a família colocar os primeiros pedaços de terra em cima, e que, por mais sofredor que isto possa ser intenso, o certo é que isto acabava por ser ativador no processo de luto. E o que é que nós temos hoje? E de fechar o contrário. E de fechar o ciclo. Poder fechar o ciclo. O que é que nós temos hoje? Hoje temos que, de preferência, se a pessoa estiver em agonia, as famílias levam para o hospital para que eles possam morrer o mais longe possível. E não tem a ver com afetos, não tem a ver com o facto de não gostarem daquela pessoa, tem a ver com a dificuldade que têm de se desvincular, de estar presentes naquele momento de angústia. Tentamos privar que as crianças assistam. E há muito pouco tempo ou que se fala do tema, não é? E há pouco tempo eu tinha uma conversa com uma pessoa amiga em que perante uma perda de um avô que era importante para a criança em questão, ela dizia-me: eu não sei, o que é que achas? Ela vai ao funeral e disse: não tens que achar nada, tens que lhe perguntar. Tens de conversar com ela, porque não é? Porque já tinha idade suficiente, obviamente nós não estamos a falar de crianças com 2, 3, 4 anos e que não conseguem conceptualizar o que está a acontecer. E ela saberá dizer, não é? Às vezes a dificuldade é muito mais dos adultos e dos pais e dos familiares alargados do que da própria criança, não é?
E ela devia-se competir a ela saber. E depois, não só, depois surge a seguir logo as reações de luto normativas, de tristeza, de alguma apatia, de choro, e as pessoas querem, eu acho que vou ter que levá-la, vou ter que pedir ajuda profissional. Mas porquê é que vais ter que pedir ajuda profissional? E recordo-me se ainda está no tempo disso. E lembro uma altura também uma pessoa amiga, me telefonar e dizer, olha, estou-te a ligar porque, porque tinha falecido uma pessoa da família e tinham-se passado 15 dias. E a mãe, não é? Que tinha perdido a mãe, que tinha perdido a própria mãe, portanto, só chorava, não tinha, portanto, não tinha qualquer, estava completamente desligada, não tinha vontade de tratar dos animais, de fazer as tarefas domésticas, e eles estavam desesperados e queriam medicá-la. E quando ela me disse, eu só lhe disse, olha, ótimo, ainda bem que ela só chora. Claro que a pessoa da altura ficou assim, tipo, ainda bem, e disse, ainda bem que ela está a chorar no tempo certo, porque não há como fazer o luto, não há pontes. Se não chora agora, como será depois, não é? Tudo não aquilo fica ali retido, fica ali sem expressão, sem nome, não é? Acho que temos uma dificuldade. Claro que nós queremos evitar a dor e o sofrimento, mas a dor e o sofrimento também têm o seu tempo. Aliás, eles só são patológicos quando se excedem. Não é? Eu costumo dizer sempre que, no nível da saúde mental, só acaba por ser patológico quando se excede, quando se generaliza, claro. não é? Porque, por exemplo, a tristeza não é má em si, é uma emoção desagradável, mas é uma emoção primária, necessária e adaptativa, não é? A tristeza só causa dano quando se excede, quando se prolonga, quando a pessoa não consegue cuidar da sua tristeza e dialogar com a sua tristeza. Não é? As coisas também têm o seu tempo. Acho que mas isso estás a dizer, eu acho que é extremamente importante e até para quem nos estiver a ouvir, nós estamos a falar de luto e de morte, mas estamos a falar muito de vida, porque isto é também cuidar deste processo da vida por inteiro, e a vida por inteiro é poder ter vida e morte, saúde, doença, é poder viver todo o espectro da vida, não é? Sem ficar fixo, sem ficar preso a algo, não é? E sabes o que é que nós encontramos, o que na investigação temos encontrado? Portanto, agora neste momento estou à frente de uma linha de investigação no âmbito dos cuidados paliativos, não é? De uma intervenção que estamos a tentar, de uma intervenção psicoexistencial e, portanto, em doentes em fim de vida. E o que é que se tem encontrado muitas vezes? É a necessidade do doente de ventilar, de comunicar sobre a morte, por vezes, e estas barreiras que é isso que nós falámos aqui. O luto antecipado tem como objetivo criar estas oportunidades para se resolver questões pendentes, para se poder dialogar sobre a morte, para se ir podendo preparar. E por vezes encontramos o doente que tem plena consciência do seu estado, não é? E a família em plena negação e que se recusa terminantemente a conversar com o doente sobre a morte, não é? O que causa mais dano e mais sofrimento. E lutos mais complicados. E uma angústia grande para o próprio, ou para a própria que está a viver aqui, que não tem espaço. Uma angústia para o doente que não consegue ventilar aquilo que está a viver. Não consegue ventilar e não consegue, nomeadamente, até dar orientações, se for o desejo, não é? E, portanto, a pessoa pode dizer, eu gostava que, não é? Que quando eu não estiver cá, que tu pudesses, por exemplo, reconstruir a tua vida, ou gostava que os nossos filhos fizessem isto, ou gostava, não é? Desejos, vontades. E isto só é possível se houver espaço, não é? Se houver este espaço para partilhar estas emoções negativas. E encontramos muitas vezes esta questão dos familiares. E depois nós temos outra mais complicada, outra situação mais complicada, que é a conspiração de silêncio. Não é? A conspiração de silêncio, em que tudo está bem, finge-se que está tudo bem, normaliza-se tudo e mais alguma coisa, não é? E não se cria oportunidades. Eu posso dizer que uma das dificuldades que nós temos ao nível da investigação no âmbito dos cuidados paliativos é precisamente essa. É que
para o doente poder fazer parte, não é? Para poder integrar, porque nós desenvolvemos uma intervenção junto do doente, que tem como objetivo, no fundo, promover este sentimento de dignidade e promover esta perspectiva de revisão de vida e de poder resolver algumas questões ainda em vida, não é? Em tempo útil, e de ressignificar a vida, no fundo. Só que uma das condições sine qua non para ele participar no grupo é ter consciência do seu estado terminal. E posso dizer que o número significativo de doentes não tem consciência. E isto deve-se à conspiração do silêncio, que é as famílias recusam-se e insistem recusam-se a aceitar, não querem que o doente saiba da sua condição e exercem pressão sobre os profissionais de saúde para que isto não aconteça. Tá? E, portanto, temos doentes a ser cuidados, a fazer tratamentos paliativos, a achar que vão ficar muito bem e que daqui a algum tempo estão curados e que foram simplesmente... O que é um paradoxo. Estava-te a ouvir e estava a dizer que em alguns processos a aceitação até pode dar mais tempo de vida e qualidade de vida durante o tempo que ainda é possível, do que a negação, o silêncio, o que está ali e fica... Reorganizar a vida, no fundo, permite que a pessoa possa, obviamente que vai depender muito das características, não é, da personalidade de cada um. Há pessoas que terão maior capacidade para lidar com finitude, com esta perspectiva de finitude, e terão mais, não é? Há outras que terão maiores dificuldades, mas o certo é que permite dar a oportunidade à pessoa para poder decidir o que fazer com o tempo que resta. Eu às vezes costumo dizer, em tom de brincadeira, sem piada nenhuma, não é? Todos nós somos mortais, a única diferença é que as pessoas têm um prazo mais ou menos determinado, e qualquer um de nós pode ter 24 horas de existência, não é? Ou 2 dias ou 3 de existência e não sabe, não é? E, portanto, é a única diferença relativamente a estas pessoas. Mas isto acaba por ser uma grande dificuldade. Agora, falando um pouco das demências, aqui encontramos outras questões, outros desafios, não é? Nós ainda temos aqui um tempo, ainda é possível falar, estamos quase a terminar, mas ainda é possível falarmos um bocadinho. As conversas desafios, boas e fluidas passam rápido. Outros desafios, qual é o principal desafio? É que a demência, não é, afeta a capacidade, ou seja, tem um impacto cognitivo, não é, comportamental na vida do sujeito, e portanto não é possível ao longo deste processo de demência, que pode durar 5, 10, 15, 20 anos, são processos longos, não é possível que o cuidador consiga ter este diálogo franco, aberto, ou seja, este diálogo franco e aberto é possível numa fase muito inicial, mas uma fase muito inicial onde efetivamente quer o doente, quer o próprio cuidador se recusam a aceitar aquilo que é a inevitabilidade da doença, não é? E portanto há uma grande expectativa, uma grande esperança de que não seja exato, que aquele doente seja diferente. Não vai ser exatamente assim, ele não vai perder as competências à semelhança de todos os outros. E aquilo que acontece aí sim, é um processo complicado e aqui insinuoso que nós encontramos nos cuidadores. O que é que encontramos? Encontramos que, lá está, o doente vai perdendo competências, não é? Cada competência que o doente vai perdendo competências cognitivas, cada competência ele vai se tornando cada vez mais dependente. Cada perda significa a assunção de novas responsabilidades para o cuidador, representa perdas para o próprio cuidador, nomeadamente... Agora travou aqui um bocadinho, mas acho que já vai voltar ao sítio. Travou aqui um bocadinho, estavas a dizer da assunção, mas já voltou. Estavas a dizer da assunção de novas responsabilidades. Da assunção de novas responsabilidades, não é? E aquilo que acontece é que quando o cuidador muitas vezes portanto, a própria evolução da demência não se faz de forma linear, ela vai se fazendo por períodos. Há períodos em que há
maiores perdas, depois há estabilidade, depois até há períodos em que há pequenas, parece que, expectativas de recuperação, porque o doente tem uma melhor performance. Ai, Manuela, isto foi abaixo, esperemos que esperemos que não tenha perdido tudo o que nós falamos até aqui, mas vamos continuar. Vamos continuar, logo veremos. Vamos rezar, senão vamos ter que repetir, mas olha, vamos continuar. Pronto, eu estava a referir que estes processos de perdas, não é? Aquilo que acontece é que muitas vezes quando o cuidador se está a adaptar, lá está, implica sempre pequenos lutos, não é? Por cada perda, aquilo que nós falamos de luto antecipado é isto, é a necessidade que há de interiorizar estas perdas, de viver estas perdas, digamos assim, de encontrar forma de lidar com estas perdas, só que sempre que o cuidador parece que está a encontrar uma forma de lidar com as mesmas, vem uma nova perda e por aí fora, não é? E, portanto, é muito mais difícil, este processo de luto antecipado é mais prolongado, por vezes é difícil, e nomeadamente aquilo que eu tenho reparado e que me questiono muitas vezes é que se o luto antecipado, um dos objetivos, não é, que Rand nos falava, que era de permitir um processo de desvinculação progressiva, e eu penso que no caso das demências é um processo ainda mais complexo. Porquê? Porque há uma desvinculação, sim, da relação prévia, e portanto até há o termo como quase viuvez, não é, que representa este sentimento de perda da conjugalidade. Só que esta alteração de papéis que se vai notando ao longo da demência e com uma relação mais de filiação, e que os próprios cuidadores referem isto, não é? Eu já não me sinto mais a esposa ou o marido desta pessoa, é como se fosse um filho, não é? Eu tenho uma relação como se fosse mãe. E eu não sei se esta relação parental não é uma relação ainda mais forte, não é? Mas isso Propriamente... é uma confusão grande de papéis, não é? Depois as coisas misturam-se, baralham, se atrapalham. Pode ser muito exigente. Muito exigente e que após a morte do doente, o processo de recuperação, o processo de luto não é assim tão simples quanto isso. E é isso que eu até gostaria de chamar a atenção, porque que é um contrassenso, que é não há o reconhecimento do luto antecipado, porque não há luto sem morte, não é? Na nossa perspectiva social não há luto sem morte, portanto nós não prestamos apoio, não é, aos enlutados enquanto não há morte. E por isso muitas vezes os cuidadores não verbalizam os sentimentos que têm, muitas vezes sentimentos ambivalentes, sobretudo os ambivalentes, de ter vontade que tudo termine, não é? Ter vontade de que aquele inferno, como eles referem muitas vezes, termine. E isto é angustiante, como é que alguém pode gostar de alguém e querer o melhor para alguém e ao mesmo tempo querer que esse alguém parta, não é? E isto quando não é verbalizado, quando não é ventilado, pode ser muito difícil de ser gerido. E depois temos o outro lado, o reverso da medalha, que é, após a morte do doente, temos também a falta de reconhecimento desta perda intensa que acontece. Porquê? O que é que nós notamos? A maior parte das pessoas, as palavras de conforto é: olha, agora deves sentir aliviado, deves sentir feliz, não é? Finalmente terminou o sofrimento, agora, não é? Anda bastante sobrecarregado, é quase como se o processo de luto que não é identificado anteriormente, luto antecipado, que não é identificado, mas que depois, após a morte, já é reconhecido como tendo acontecido já há muito tempo, e como se não seja legítimo que a pessoa se sinta desamparada, angustiada, triste e que sinta falta. Não é? Que sinta este vazio. E eu já tenho assistido a discursos destes, não é? Sim, muito, muito duros e insensíveis, não é? Insensíveis. Manuela, as emoções conversáveis foram verdadeiramente conversáveis. Acho que, apesar do tema ser exigente, foi uma conversa com muita vida e dedicada e que nos alerta aqui para a importância de cuidarmos de todas as coisas da vida, não é? Da morte e da vida, das perdas e das conquistas, e estava-te a ouvir e vem-me, ao longo desta conversa, veio-me à mente
uma citação que é atribuída, julgo, a Buda, não é? A falar acerca de nós próprios, não é? As pessoas vivem como se nunca fossem morrer e muitas vezes morrem como se nunca tivessem vivido. Então isto é um grande desafio para todos nós. Agradeço-te o facto de teres trazido esse tema, que é bastante pertinente. A tua colocação foi muito clara, foi muito envolvida e as pessoas acho que vão ficar com certeza mais elucidadas e esclarecidas em relação ao tema e da importância de trabalharmos com dignidade todos estes temas. Por isso, olha, um abraço muito grande e até breve. Foi um gosto, Manuel. Obrigada, Vítor, pelo convite e foi um prazer estar aqui contigo. Até breve, então. Obrigado, até breve.